Olá, meus amores da turminha do 7º ano. Eu sou a professora Lenira Rodrigues, a nossa disciplina é Ciências. E nós vamos agora começar os nossos assuntos. E hoje nós vamos falar sobre energia e força nos movimentos. Vamos começar sobre força e movimento. Você já reparou como o mundo é dinâmico? O tempo todo observamos e promovemos ações associadas ao movimento, seja chutar uma bola, seja empurrar ou levantar um objeto, seja simplesmente o fato de mover a cabeça para o lado. O que é preciso fazer para que um corpo, ou seja, um objeto ou um material que ocupa um lugar no espaço, ele saia do repouso e entre em movimento? Vamos pensar um pouquinho? O que será que é preciso fazer? Se eu tenho um objeto ou o meu próprio corpo, ele está parado, ele ocupa um lugar no espaço, e o que é necessário para que esse repouso ou que esse corpo ele entre em movimento? Observe, esta é a jogadora Marta. Para colocar um corpo em movimento, é necessário que ocorra a ação de uma força sobre ele. No caso citado, a bola de futebol se movimenta ao receber uma força aplicada no momento do chute. Entenderam? Porque a gente vai aprender um pouquinho sobre força e movimento, ou seja, um corpo quando ele está parado, para ele se movimentar, é necessário que exista uma força executada sobre ele. A partir de agora, nós vamos estudar mais sobre essa relação entre a força e o movimento. Só para lembrar, essa é a jogadora Marta durante a partida de futebol da seleção brasileira na Alemanha em 2015. Para quem gosta de futebol, vai lembrar bem dessa aula, porque sempre para a gente movimentar um corpo é preciso que exerçamos uma força sobre ele. Mas antes nós vamos conhecer um pouquinho sobre as leis de Newton. Quem é Newton? O inglês Isaac Newton, nascido em 1642 e morreu em 1727, já faz bastante tempo. Ele era um cientista e ele fez complementações aos trabalhos de Galileu e de outros cientistas. Com suas valiosas contribuições, ele chegou a publicar em 1687 um livro chamado Princípios Matemáticos na Filosofia Natural. Então, ele era filósofo e também cientista, o qual, nesse livro, ele apresenta importantes definições relacionadas aos movimentos dos corpos, ou seja, foi Isaac Newton quem começou a estudar essa relação dos movimentos nos corpos. Entre elas, ele apresentou o conceito de força, sobre a qual Newton propôs algumas leis. Essas leis ficaram conhecidas como leis de Newton. Na verdade, são 3 leis de Newton. Hoje nós vamos ver apenas a primeira, certo? Então, a primeira lei de Newton, ela é chamada também de princípio da inércia, onde afirma que todo corpo tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Vamos compreender melhor? A primeira lei de Newton é chamada de quê? De princípio da inércia. Afirma que todo corpo ele tem uma tendência natural a permanecer em movimento ou em repouso. Então, segundo a primeira lei de Newton, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Da mesma forma, se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Vamos falar um exemplo? Então, vamos lá. Lembremos de um carrinho de compras de supermercado. Ele está lá em repouso. Para ele se movimentar, é necessário que alguém chegue e exerça uma força sobre ele. Então, ele passa a ser um corpo em movimento. Se ele está em movimento, para que ele volte a ficar em repouso, é necessário novamente que seja exercida outra força sobre ele. Por isso que é chamado de princípio da inércia.
Então, o corpo ele tem uma tendência natural. Ou ele permanece em movimento, ou ele permanece em repouso. Então, Newton compreendeu que o estado de repouso e o estado de movimento eram estados de um corpo e que, se nenhuma ação fosse aplicada sobre ele, um corpo em repouso não se moveria sozinho, devido à sua tendência em permanecer em repouso. E um corpo em movimento não pararia sozinho, por causa da sua tendência em permanecer em movimento, sendo esta, portanto, a primeira lei de Newton. Achou complicado? Repete o vídeo desde o início e vai lendo o texto. Não é assim tão complicado. Vamos lembrar do exemplo que falei do carrinho de supermercado. Se ele estava em repouso, ele continuaria lá. Mas quando alguém exerce uma força, digamos, empurra esse carrinho, ele passa a estar em movimento. Uma vez em movimento, é necessário que alguém pare o carrinho. Então, há uma outra força para se alterar esse movimento, certo? Então, essa, portanto, é a primeira lei de Newton. Vamos realizar uma atividade para que a gente fixe melhor esse assunto sobre força e movimento. Responda no seu caderno como é chamada a primeira lei de Newton. E para a gente se inteirar melhor desse assunto, eu quero que vocês pesquisem na internet sobre o inglês Isaac Newton. Depois vocês vão escrever e não esquecer de tirar uma foto e me enviar. Tudo bem? Um abraço, fiquem em casa e até a nossa próxima aula.